Muito bem, estamos na nossa aula de número 66, aula de número 66, onde vamos finalmente adentrar na leitura dos artigos referentes ao ensino médio que foram objeto da reforma do ensino médio. Começamos essa aula no artigo 35A. Então, papel e caneta à mão para fazer as devidas notas e observações e vamos começar com a leitura e análise do artigo 35, que na verdade já conhecemos. Fomos apresentados há 2 aulas atrás na forma de uma tabela, onde eu comparei o 35A com o 36. Mas vamos lá, leitura cursiva. 35A. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, diretrizes essas que eu apresentei para vocês na forma de um dos 4 documentos principais. Então veja como ele menciona e como os documentos se interligam, porque aqui eu tenho a LDB falando da BNCC e falando das diretrizes para o ensino médio. Então, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Que áreas? Aquelas que nós já conhecemos: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Daí, 2 observações. Número 1, cadê o inciso 5º que fala do ensino profissionalizante? Ele não fala aqui no 35A, ele fala no 36. Aqui no 35A, a gente fala de áreas do conhecimento previstas na BNCC. No 36, que veremos na próxima aula, mas já vimos na forma daquela tabela, falaremos do itinerário pedagógico e vamos relembrar que toda a área do conhecimento é um itinerário pedagógico, mas nem todo itinerário pedagógico é uma área do conhecimento, porque lá no 36, inciso 5º, temos o ensino profissionalizante, que aparece como itinerário, mas que não aparece aqui como área. Muito bem. Segunda observação está na palavra tecnologias. Tecnologia é sinônimo de utilidades. A linguagem e suas utilidades. A matemática e suas utilidades. As ciências da natureza e as suas utilidades para o nosso dia a dia. Então esse tecnologia não está no sentido estrito da palavra, mas no sentido amplo e nos remete à noção de utilidade da coisa. Muito bem, vamos para o parágrafo 1º do artigo 35A. Diz o parágrafo que a parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Preciso saber quais são os determinantes que exercem ingerência sobre a articulação? Sem dúvida alguma. Ainda mais para uma prova de concurso. Os determinantes são de natureza histórica, como a gente acabou de ver no parágrafo, econômica, social, ambiental e cultural. Estes são o que vão exercer a ingerência. Muito bem, seguindo adiante. 35A, parágrafo 2º. A BNCC, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia, que por muito pouco quase não acabaram sendo eliminadas do ensino médio. Então, a BNCC trará o que, Hammurabi? Conteúdos na área de educação física, conteúdos e práticas, na área de arte, na área de sociologia e na área de filosofia. Então incluirá obrigatoriamente estudos e práticas nesses campos do saber. Perfeito? Seguindo adiante, 35A, parágrafo 3º. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Muito bem,
Perceba bem que quando na aula anterior eu coloquei aquela tabela mostrando a distribuição das 1.800 horas para a formação geral básica e as 1.200 horas para itinerários pedagógicos, em todos os exemplos, em todos, havia carga horária para a formação geral básica. Em um deles, em um dos exemplos, no exemplo número 3, no primeiro ano, eu até coloquei 0 de carga horária, 0 de carga horária para itinerário pedagógico, mas em momento algum eu coloquei 0 de carga horária para formação geral básica. Por quê? Porque as disciplinas, ele deixa claro, de língua portuguesa e matemática, elas são obrigatórias ao longo dos anos do ensino médio. Todos eles. Por isso que para a formação geral básica eu tenho que ter carga horária em todos os 3 anos, enquanto no itinerário pedagógico, no meu exemplo de número 3, lá no primeiro ano, eu pude colocar uma carga 0 de 0 horas. Então, em todos os anos do ensino médio, eu preciso de língua portuguesa e matemática. E com relação às comunidades indígenas, é assegurada a utilização de suas línguas maternas, suas respectivas línguas maternas. Agora aqui, a gente é obrigado a entender como a língua materna atua, ou melhor, como ela funciona dentro desse contexto. Para isso a gente faz uma remissão, isso mesmo, uma visita à LDB. Então preste atenção. Isso mesmo, uma remissão à própria LDB e depois uma remissão à Constituição Federal. E aí você tem que tomar cuidado com um dispositivo muito perigoso. Então vamos lá. Primeiro a remissão à LDB. Ela vai para o artigo 32, parágrafo 3º. Como você pode ver aqui na tela, 32, parágrafo 3º. Vamos falar de ensino fundamental. Calma, eu estou no ensino médio, eu sei, mas atenção nesse ponto. Eu estou fazendo uma remissão ao artigo 32, parágrafo 3º, falando de ensino fundamental, porque lá está escrito que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. E, voltei no meu slide, eu agora estou no ensino médio. No ensino médio, a regra é 35A, artigo 35A, parágrafo 3º, o ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas, também a utilização das respectivas línguas maternas. Isso é, esse também que está ali, quer dizer, além da língua portuguesa, que eles têm que ter, entra também a língua materna. Isso ensino médio. Quando eu vou para o fundamental, está escrito que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Veja que aqui ele fala de processos próprios de aprendizagem no seio do ensino fundamental. Veja que aqui no ensino médio ele assegura a utilização da língua materna, mas não fala de processos próprios de aprendizagem. Então, processos próprios de aprendizagem, inerentes à natureza da cultura daquele grupo indígena, estão presentes no ensino fundamental, mas não estão presentes no ensino médio. Olha que legal, porque no ensino médio é assegurada a utilização das línguas maternas. No ensino fundamental, além da língua materna, é assegurado, olha ali o finalzinho, processos próprios de aprendizagem, que tem correlação com a cultura do grupo local. Então, processo próprio de aprendizagem aparece para o ensino fundamental, mas não aparece para o ensino médio. Uma questão de prova pode arrebentar o aluno aqui. Digamos que o seu examinador coloque o item para o aluno julgar. O ensino da língua portuguesa, de acordo com a LDB, artigo 35A, o ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas respectivas línguas maternas.
vírgula, e processos próprios de aprendizagem. Falso, porque o processo próprio de aprendizagem não está ligado ao ensino médio, ele está ligado ao ensino fundamental. Primeira remissão. Segunda é a Constituição Federal. Constituição Federal de 1988, que também trata do tema ligado ao ensino fundamental. Estamos na seara do artigo 210, parágrafo 2º da Constituição, que diz que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também assegurada também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então veja que a regra da Constituição se coaduna com a regra da LDB no que concerne ao ensino fundamental, com um destaque para os processos próprios de aprendizagem. Sendo que esses processos próprios de aprendizagem não existem para o ensino médio. Então toma cuidado com esse ponto na hora de ensinar ao seu aluno e na hora de responder uma questão de prova de concurso. Seguindo adiante, artigo 35A, parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, de preferência o espanhol, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Então, o inglês se torna obrigatório com o espanhol facultativo. Então, no currículo do ensino médio, obrigatoriamente inglês em todas as escolas e optativamente outras línguas, mas de preferência o espanhol. Muito autoexplicativo e até relevante para a prova, mas não precisamos nos prender aqui para fins de preparo de uma prova de concurso público. Ele é autoexplicativo. Parágrafo 5º. A carga horária destinada ao cumprimento da BNCC não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Então veja, lembra que eu falei para vocês na aula anterior das 1.800 horas divididas por todo o currículo do ensino médio. 1.800 horas. Por consequência, para o itinerário pedagógico, serão 1.200 horas. Perfeito? Tranquilo? Então, isso aqui já foi explicado naquela tabelinha na aula anterior. Muito legal, aquelas explicações agora vão nos ajudar muito, porque muito do que vamos ver na leitura dos artigos, no fundo, já foi explicado. 35A, parágrafo 6º. A União, governo federal, estabelecerá os padrões de desempenho, esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da Base Nacional Comum Curricular. Serão referência e dentro de um cronograma inclusive, que a gente mencionou aqui, dentro de um cronograma inclusive, quando houver um exame nacional no futuro, eles vão avaliar as duas partes entre aspas, as duas áreas distintas do currículo, a formação geral básica e o itinerário pedagógico em separado, perfeito? Então, a União estabelece padrões de desempenho esperados para o ensino médio, aqui é bem claro, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, isso é no Enem, a partir da Base Nacional Comum Curricular, isso é, o Enem vai avaliar se você desenvolveu as competências prescritas na BNCC. Não apenas se você assimilou os conteúdos, mas se você desenvolveu as competências. Seguindo adiante, o parágrafo 7º nos ensina que os currículos do ensino médio, só lembrando que a gente já viu o parágrafo 7º a título de remissão, agora estamos vendo ele de forma linear. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físico, cognitivo e socioemocionais. Tivemos a oportunidade de estudar o artigo 35A, parágrafo 7º, há 2 aulas atrás, quando a gente estava
apontando para a BNCC. Apontamos 2 dispositivos na LDB, o 35A, parágrafo 7º, e o 36, parágrafo 1º, que apontam para a BNCC falando da formação das competências. Então, essas competências vão desenvolver o indivíduo no aspecto físico, no aspecto cognitivo e no aspecto socioemocional. E, ao fazermos isso, estamos desenvolvendo o indivíduo, o educando, integralmente sob o ponto de vista da LDB. Não necessariamente o nosso ponto de vista, mas sob o ponto de vista da LDB. Muito bem. E finalizando o parágrafo 8º, que nos ensina que os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação. Destaquei cada um deles. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa, avaliação como um todo, serão organizados nas redes de ensino, sejam elas públicas ou privadas, ou comunitária, nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre domínio de 2 áreas. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna e domínio do conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Então, o que nós temos de efetivo? No CERN, no meio, nós temos as atividades. As atividades teóricas, as atividades práticas, as provas orais, as provas escritas, os seminários, os projetos e atividades online. Isso é o que está no meio. Então, voltando aqui. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados nas redes por meio de atividades. Então, as atividades estão aqui. Então, os conteúdos, as metodologias e as avaliações serão organizados de acordo com essas atividades teóricas, práticas, provas, seminários, projetos e atividades online. Os conteúdos, metodologias e avaliações serão organizados de acordo com estes elementos que acabamos de passar. Perfeito? E esses elementos, atividades teóricas, práticas, provas orais, escritas, seminários, projetos e atividades online, eles deverão demonstrar oportunamente, com relação aos alunos, que eles dominam princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna e que eles dominam o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Isso que você está vendo aqui, isso que você viu aqui, de forma gráfica, nada mais é do que está aqui. O que está aqui de forma escrita. Então, isso que está aqui de forma escrita, você vai apresentar para o seu educando, ou você vai estudar, e isso vai te ajudar a consolidar melhor, na forma destes gráficos. Perfeito? Simples. A regra é autoexplicativa, praticamente, embora a gente tenha comentado, e apresentamos os gráficos para facilitar o entendimento do seu aluno ou o seu mesmo. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.